ou adoece? A escolha sem saída. Olá, aqui é o Dr. Rocha e hoje o nosso papo é um pouco polêmico. Em nosso bate-papo da semana passada, nós falamos sobre os mitos e as verdades do chá verde. Nesse videocast, eu vou conversar com você a respeito de um assunto muito importante, que é o efeito do glúten no seu corpo, e eu quero também contar histórias sobre esse que é um verdadeiro veneno que vem escondido em alimentos saborosos, que veremos a seguir. Antes de continuar, eu quero botar você num beco sem saída. Deixa eu explicar exatamente o motivo. Existe algo chamado pergunta fechada. Pergunta fechada é quando alguém faz uma pergunta para você e te deixa quase que sem saída para responder. Por exemplo, você gosta de maçã ou de pera? Veja que quando eu pergunto isso para você, o seu cérebro vai comparar apenas essas duas opções. E logo você me responde, eu gosto de maçã ou eu gosto de pera. Esse simples exemplo é para você entender que o glúten me remete a essa exata pergunta. O glúten engorda ou adoece? Eu te respondo, os dois. O que é glúten? Bom, aí você pode me perguntar, Dr. Rocha, o que é glúten e em quais alimentos ele está presente? O glúten é uma proteína encontrada em diversos cereais, como o trigo principalmente, e onde encontramos ele na sua forma mais agressiva, também encontrado na cevada, na aveia e também no centeio. Então você precisa entender que o glúten vem escondido em diversos alimentos que você compra no supermercado, como massas diversas, pizzas, pães, inclusive o pão integral, bolos, brownies, comidas congeladas diversas, doces e salgadas, snacks, dentre muitos outros. Então você já deve ter percebido que a imensa maioria dos alimentos presentes nas padarias e nos supermercados possuem glúten. A minha missão como médico é trazer informação verdadeira e dessa forma prevenir doenças e promover saúde, além de permitir um emagrecimento saudável. Por isso eu quero revelar a verdade a respeito do glúten, esse verdadeiro veneno em pó disfarçado em alimentos diversos que você come. O glúten engorda e causa inflamação crônica em diversas partes do seu corpo. Só para você ter uma ideia de tanto que o glúten inflama o corpo, um artigo de revisão da revista médica New England Journal of Medicine listou 55 doenças que estão intimamente relacionadas com glúten. Eu vou citar apenas algumas delas: doença do intestino irritável, osteoporose, anemia, fadiga, enxaquecas, depressão, ansiedade, neuropatias, doenças que lesam os nervos, artrite reumatoide e lúpus, sendo que essas últimas são doenças autoimunes, ou seja, as células de defesa do seu corpo acabam agindo contra ele próprio, e o glúten desencadeia tudo isso. Então eu estou falando de uma série de doenças que podem ser causadas ou piorarem a partir do glúten, e isso é algo muito sério. Fora que os alimentos que contêm glúten engordam e predispõem a diabetes e outras doenças associadas, como pressão alta, triglicerídeos altos, infartos, derrames, etc. Além do mais, é uma barreira para você que quer perder gordura abdominal. Falar um pouquinho do pão nosso de cada dia. Uma pergunta que eu recebo bastante é o seguinte: Dr. Rocha, por que os meus avós gostavam de pão e naquela época eles não eram obesos e nem tinham essas doenças todas? Eu te respondo que o trigo daquela época era muito diferente do trigo de hoje. O trigo de 4 décadas atrás continha um glúten pouco agressivo se comparado com o trigo de hoje, que eu costumo brincar que é um verdadeiro Frankenstein, feito para produzir muito e com interesses apenas de lucros. Eles não levaram em conta a saúde das pessoas que iriam consumir esse trigo atual que contém glúten extremamente agressivo e maléfico para a sua saúde. Por isso eu costumo dizer que o pão atual, seja ele integral ou não, seja multigrãos, seja de qualquer tipo, é um verdadeiro veneno para o seu corpo. Você não conseguirá emagrecer com saúde e nem permanecer magro ingerindo pão, massas, biscoitos ou mesmo barra de cereal. Você vai engordar, seu corpo vai ficar inflamado, e ainda você vai sentir os efeitos nocivos do glúten no seu corpo, podendo gerar uma série de doenças que eu já mostrei. Vou falar agora rapidamente uma história de sucesso. Eu tenho uma aluna que estava com 9 quilos acima do peso, que sofria muito de inchaço na barriga e me procurou muito chateada. Ela já havia tentado diversas dietas sem sucesso. Ela se matriculou no treinamento avançado que eu ministro 1 a 2 vezes por ano pela internet, o projeto Viver Magra em 7 semanas. E já na 4ª semana de treinamento, ela me enviou um e-mail dizendo que o inchaço na barriga havia desaparecido e o intestino dela já funcionava diariamente. Isso tudo com a retirada do glúten, com a alimentação estratégica, com o movimento efetivo e a suplementação adequada que eu proponho nesse treinamento avançado. No final do treinamento, ela perdeu 9,7 quilos, quase que 10 quilos.
exatamente aquilo que ela havia estabelecido como meta, e isso me deixa muito realizado. Então, como eu falei, não costumo repetir, sim, o glúten engorda, e se você quiser emagrecer com saúde, perder peso de verdade, alimentos que contêm glúten são venenos para o seu corpo e devem ser eliminados definitivamente da sua alimentação, independente de você ter intolerância ao glúten ou não. Gostou do vídeo? Então clique em curtir e compartilhe essa mensagem. Com certeza, ao compartilhar esse vídeo com alguém próximo, você estará ajudando outras pessoas com esse conteúdo. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo. É muito importante a sua participação. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.